Um pouco mais sobre o amor, que em sua essência vai muito além de qualquer definição que nosso consciente pode encontrar para tentar explicá-lo. Não há explicação para algo tão sublime, apenas especulações ou tentativas. O Criador é puro amor. Sabendo disso, o quão seria prepotência tentar defini-lo? Vamos juntos? Meu nome é Andréia e este é o nosso canal Brilhar de Aya. Na verdade, todos os vídeos que foram publicados possuem uma conotação direta ou indireta com o amor. O mesmo está presente em praticamente tudo o que nos rodeia, interna ou externamente e diariamente. Nos aprofundando um pouco sobre questões voltadas à nossa própria criação ou formação do nosso corpo. Muitos de vocês conhecem sobre os chakras. Acreditando ou não, eles existem e estão presentes em nosso corpo. Os chakras são centros de energia e os 7 principais estão localizados e distribuídos na extensão do nosso corpo. Eles são responsáveis pelo equilíbrio físico, emocional e espiritual e são representados por vórtices em constante movimento. Um desses 7 chakras é relacionado diretamente com o amor. Ele é chamado chakra cardíaco ou chakra do coração. É o nosso cofre, o cofre da nossa moeda, amor. Este chakra é o 4º e não poderia ser diferente, pois é localizado na altura do coração. E a frase correspondente, eu amo. Os 3 chakras anteriores ao do coração são: primeiro chakra ou chakra raiz, chakra base. Este é relacionado ao estado de sobrevivência e tem uma ligação forte a coisas materiais, segurança e estabilidade. Segundo chakra ou chakra sacral, chakra sexual, relacionado à sociabilidade, sexualidade e intimidade. Terceiro chakra ou chakra plexo solar, chakra umbilical. Tem uma relação com força, personalidade e poder. E podemos identificar uma relação com um vilão conhecido como ego. Com essas informações, podemos fazer algumas correlações interessantes com o nosso desenvolvimento como ser humano. Digamos que inicialmente, de 0 a 7 anos, aterrissamos em Gaia. Precisamos aprender a viver fora do ventre. Adaptação de como demonstrar a dor, fome, incômodo, entre outras coisas. Uma fase de aprender a ser e a sobreviver de forma segura, confortável e com limites da idade. Aqui temos uma relação com o primeiro chakra ou chakra base. Eu sou. Dos 7 aos 14 anos é o momento que a sociabilidade
se faz necessária. Talvez é o primeiro ano que a criança inicia sua vida escolar e precisa se relacionar com os amigos. Também é contido neste intervalo o descobrimento da sexualidade, sensualidade e o entendimento sobre limites. Uma relação com o segundo chakra, ou chakra sexual. Eu sinto. Dos 14 aos 21 anos, quando estamos vivendo um pouco da adolescência, mas caminhando para uma vida, digamos, quase adulta. Uma fase em que finalizamos a formação da nossa personalidade. Descobrimos a nossa força como pessoa e com a mesma identificamos o poder de nossas escolhas e atitudes. E aqui, nesta fase, é que o vilão, o ego, pode se tornar presente. Aqui, falamos sobre o terceiro chakra, ou chakra plexo solar. Eu faço. Dos 21 aos 28 anos, chegamos à metade do caminho. Ou melhor, alcançamos o centro. É o momento de descobrir o amor em sua plenitude. Vivemos a fase adulta que estará marcada em toda a nossa caminhada. E exatamente neste ponto encontramos o quarto chakra, ou chakra do coração. Ele tem a função de metabolizar a energia do amor e despertar o poder pessoal de amar e ser amado. Este chakra promove a união dos 3 chakras inferiores em harmonia com os outros 3 chakras superiores, podendo alcançar a sabedoria plena. O chakra do coração é o laço entre o corpo e o espírito e pode ser denominado como a porta da alma ou da nossa essência. Neste chakra é localizado o nosso poder emocional, confiança, aceitação, inspiração, entrega e também o poder da cura e de mudanças. A frase eu amo. 28 aos 35, quando possuímos alguma estrutura de vida desenvolvida e precisamos nos adequar com a forma que nos colocamos ao nos comunicar, levando sempre em consideração que as palavras ditas não voltam atrás, que tudo o que pronunciamos verbalmente tem um grande poder, seja para o bem ou não. É o dom da palavra, da persuasão ou acolhimento. Quinto chakra, ou chakra laríngeo. Eu falo. 35 aos 42 anos. Começamos a perceber além do que é palpável. Iniciamos a percepção de intuição dos arrepios, o frio na barriga. Voltar a atenção para o interior, momento de introspecção e de crescimento. Inserido neste intervalo, a crise dos 40 anos, quando se coloca em xeque a forma com que se quer seguir adiante. Sexto chakra, ou chakra frontal. 42
aos 49 anos. Chegamos em um momento em que tudo o que vivemos nos trouxe conhecimento suficiente para uma consciência mais desenvolvida, com um toque de plenitude e gotas de espiritualidade. Nos sentimos abertos para entender um pouco do que nos cabe deste mistério que é viver através do Criador. Aqui estamos em um todo, o 7º chakra, ou chakra coronário. Eu sei. Claro que essa cronologia de idade que coloquei acima, atualmente pode não funcionar assim para muitas pessoas, mas digamos que é uma forma padrão de explicar essa correlação. A importância de toda a explicação sobre os chakras ou centros de energia é demonstrar que em tudo e com tudo o amor se coloca sempre no centro, como elo de tudo que há de mais importante enquanto vivemos na Mãe Terra. Como já expliquei sobre o entender o micro nos ensina sobre o macro, deduzimos que o mesmo amor é o centro de tudo e que é o elo entre todas as formas de vida existentes neste vasto universo. Finalmente, consegui parar e fazer este vídeo, que deveria ser publicado no sábado passado. Mas como expliquei, a minha semana foi bastante atribulada. Minhas antenas me pediram para passar o aniversário em um lugar que seria benéfico para minha vibração, energização e assim me ajudando neste novo ciclo de vida. E tudo aconteceu de forma rápida e eu tentando conciliar toda a minha agenda. Mas como eu fui chamada para fazer esse exame, esse controle, na quinta-feira, fez toda uma desorganização, me deixando muito cansada. Eu voltei para casa na quarta noite e como eu fiquei um pouco estressada com a consulta, meu carro deu pane. Tive que dirigir quase 1 hora, como se estivesse dentro de um liquidificador. Batia tudo. Na quinta, eu iria para Oslo à noite de carro, mas com essa situação ficou inviável. Tive que pegar o trem e depois o ônibus, e isso ia de volta. Fiquei exausta. O importante é que deu tudo certo. Está tudo bem comigo. Agora é só esperar o resultado dos exames. Mais uma vez, agradeço a todas as mensagens de carinho e de preocupação. Isso faz transcender em mim todo este sentimento de amor verdadeiro que quero falar e dividir com vocês através do vídeo de hoje. Atualmente, temos mais de 1000 inscritos no nosso canal. Estou muito feliz em saber que as mensagens estão fazendo sentido e aumentando a família Brilhar de Aya. Gratidão enorme. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.